Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Entenda como segregação e violência andam juntos ao dar play nessa Nerdologia sobre o Massacre de Tulsa e o Watchmen. O Massacre de Tulsa, de 1921, é o ponto de partida para o universo de ficção de uma série baseada em uma importante obra dos quadrinhos, atraindo a atenção de muita gente para esse evento. Para entender o que ocorreu na segunda maior cidade de Oklahoma naquele ano, é importante sabermos o que aconteceu nos Estados Unidos após a abolição da escravidão no país. Em 31 de janeiro de 1865, foi aprovada a 13ª emenda da Constituição, que proibia a escravidão e a servidão. Ela foi sucedida por um breve período de integração política da população negra, chamado de Era da Reconstrução. Outra emenda da Constituição dessa época foi a 15ª emenda, em 1870, que proibia que alguém fosse impedido de votar baseado em sua raça, cor ou condição anterior de servidão. A Era da Reconstrução será breve, durará apenas até 1877, por causa da pressão de políticos do sul dos Estados Unidos, a região derrotada na Guerra Civil, onde a escravidão durou mais tempo e era muito mais presente. O racismo presente na sociedade motivará políticas de exclusão da população negra nos Estados Unidos. Por exemplo, as leis chamadas de Jim Crow, um personagem que fazia uma representação racista da população negra na década de 1830. As leis Jim Crow eram baseadas na ideia jurídica de iguais mas separados, uma maneira de separação e exclusão racial, criando parâmetros diferentes para a cidadania das pessoas brancas e das negras. No caso de Oklahoma, o território originalmente foi criado para ser uma reserva indígena. Entretanto, suas riquezas minerais e terras férteis atraíram muitos colonos do sul derrotado na Guerra Civil, tornando o território, na prática, culturalmente próximo do modelo escravista e racista do sul. Por isso que, quando tornou-se um estado, em 1907, desde sua criação ele foi marcado por leis discriminatórias. Desde a criação mesmo, a primeira lei do estado foi para criar vagões separados para pessoas negras em trens, e o Código Eleitoral do Estado criava tantas restrições para eleitores negros que na prática essa população não votava. Como as listas de eleitores cadastrados serviam de base para o serviço de júri e representação civil na administração pública, a população negra também não participava dessas atividades. Em um período institucionalmente racista e apenas algumas décadas depois da Guerra Civil, isso significava que muitas pessoas que fossem acusadas de crimes eram julgadas por homens brancos, baseados muitas vezes pela cor da pele do acusado. Exemplos disso eram os linchamentos, quando suspeitos de crimes eram mortos de maneira extremamente violenta por uma multidão. Entre a criação do Estado e o massacre de Tulsa, 31 pessoas foram linchadas em Oklahoma. A maioria dessas, 26, eram pessoas negras. A situação ficou ainda mais tensa por questões econômicas com a Primeira Guerra Mundial. Cerca de 2 milhões de combatentes do país lutaram na guerra. Desses, cerca de 370 mil eram negros. Quando a guerra acaba, esses 2 milhões de soldados são trazidos de volta para casa apressadamente. O governo não estabeleceu políticas de amparo, pensão ou reajuste. O desemprego subiu drasticamente. Na briga por postos de trabalho, até pelo preço dos aluguéis, ocorreram conflitos raciais graves, no que ficou conhecido como Verão Vermelho de 1919. Principalmente, gangues de supremacistas brancos realizaram ataques e linchamentos contra a população negra em diversas cidades. Também ocorreram ataques nativistas de brancos contra imigrantes brancos, como irlandeses, e conflitos entre as comunidades negras. Nesse período, a organização racista Ku Klux Klan volta a crescer. No caso de Tulsa, em 1921, algumas estimativas colocam que mais de 6% da população masculina era integrante da clã. Junto com tudo isso, ocorreram algumas das principais descobertas de petróleo em Oklahoma, e a população de Tulsa triplicou em apenas 10 anos. Nesse cenário de segregação, existiam bairros de ampla maioria branca e os de ampla maioria negra. Um desses era o de Greenwood, que era especialmente comercial. O bairro era tão próspero que tinha 2 cinemas, algo muito raro na época. E foi apelidado de algo como Wall Street dos Negros, mas com um termo racista do período. Alguns representantes da comunidade participaram inclusive da nascente exploração do petróleo. No dia 30 de maio de 1921, isso iria mudar. Prazer. Engraxate no centro de Tulsa. Ele se encontrou no corredor com uma jovem branca que trabalhava como ascensorista do elevador exclusivo para brancos. Alguma coisa aconteceu que é desconhecida até hoje. Um deles tropeçou, eles se trombaram, alguma coisa assim. O fato é que um funcionário ouviu um grito da moça e chamou a polícia, dizendo que ela foi atacada sexualmente por um homem negro que saiu correndo. Isso, muito provavelmente, não ocorreu.
A moça disse aos policiais que não prestaria queixa. Na manhã seguinte, o rapaz foi detido e levado para a cadeia da cidade. Durante a tarde, o comissário da polícia de Tulsa disse ter recebido um telefonema anônimo ameaçando Rowland. Ele foi transferido para o edifício do tribunal. Jornais da cidade publicaram textos racistas e sensacionalistas sobre o episódio. No fim do dia, uma multidão de homens brancos estava na frente do tribunal, exigindo que o rapaz fosse entregue a eles. O xerife determinou que os policiais ficassem armados e resistissem. Para evitar o linchamento do rapaz, por volta das 8 da noite, um grupo de cerca de 30 homens negros armados foi ao tribunal. O xerife os mandou embora, garantindo que não haveria linchamento. Homens brancos também se armaram. Um grupo de homens brancos tentou invadir a sede da Guarda Nacional na cidade, em busca de armas e munição. Por volta das 22 horas, um novo grupo de cerca de 75 homens negros armados foi ao tribunal. De acordo com relatos, um homem branco teria mandado um dos homens negros armados entregar a sua pistola. O homem negro recusou e disparou um tiro para o alto. Foi início de um tiroteio de saques de loja. Aí galera, só complementando aí aquele vídeo anterior aí, vocês entenderam o que tá rolando aí, né, sobre essa, né, esse massacre lá na cidade aí. Beleza? Isso aí então. Um abraço.